Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, bem-vindo a mais um encontro notável com Eunice Espínola. Hoje, uma tarde maravilhosa para homenagear o Dia da Poesia com escritores e poetas que estarão abrilhantando o nosso programa no dia de hoje. Estamos aqui com a presença do nosso querido José Nascimento, o poeta, do escritor do tributo a Gregório de Matos, também chamado, ou também não, né? Apresentado, conhecido como Zezinho Nascimento. Zezinho Nascimento, ele tem um livro que educa jovens, crianças e adultos contra a má adicção, o uso de drogas e a desonestidade com finanças. Resumindo, corrupção de modo em geral. Contendo também textos para ensinar como fazer poesias, como empregar as sílabas métricas e como reduzir as palavras e os verbos para que a poesia tenha uma cadência. O objetivo de diminuir os nossos vícios e os maus costumes. Zezinho Nascimento, seja bem-vindo ao Encontro Notável com Eunice Espínola. Obrigado, Eunice. É realmente muito bom estar aqui, né, conhecendo sempre mais poetas, mais pessoas maravilhosas e divulgando esse trabalho, né, que eu acho muito interessante. Para você ter uma ideia, com o intuito de diminuir os nossos maus costumes, né, que são nossos vícios de linguagem, o uso de drogas, nossos, entre aspas, a gente está distribuindo e compartilhando isso com mais de 200 grupos na internet. São milhões de pessoas que estão conhecendo esse trabalho. Acredito que num futuro breve a gente já vai ter algum resultado bom e que a gente fica satisfeito, fica alegre cada vez que alguém apoia esse trabalho, né? Ótimo. O livro Gregório de Matos, o nome Gregório de Matos foi um Jesus Cristo baiano, nasceu da coisa de ele ter sido abandonado pelos baianos. Gregório de Matos deixou, inclusive, cargos públicos para juntar-se ao povo, para tornar-se um homem do povo. E depois os corruptos odiaram, expulsaram-no da Bahia. Ele foi para Angola, depois voltou para Recife e não teve o direito até hoje de voltar para a Bahia. Eu quero conclamar, eu quero pedir a cada cidadão, a cada jovem baiano, a cada poeta, a você, Eunice, ao Jorge Guedes, dono desse espaço maravilhoso, que a gente tente mostrar ao povo baiano que Gregório de Matos precisa ser enterrado na Bahia. Minha grande luta, tenho buscado inclusive políticos para isso. Nós precisamos trazer os restos mortais de Gregório de Recife para Salvador. Esse é o meu o seu recado, né? Bem, bem-vindo a Realina Elias, o nosso rabdomante, ufólogo e poeta, também. Valfredo Gomes, o nosso mestre de Tai Chi Chuan. Glória Maria, minha irmã parceira, mestre também de Tai Chi e Yoga. Selma, a mãe de... É ótimo, né, Selma? A gente sempre vira a mãe de, né? Mas com muito orgulho, Selma, a mãe do escritor Ítalo Vasconcelos. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigada. É o nosso próximo entrevistado, né? Vamos abrir esse programa hoje com muito prazer e mostrar um homem, poeta,
que fala para o povo, que mostra a sua poesia de uma forma corretiva, né, que incentiva as pessoas a lerem, as pessoas a aprenderem ao português correto, se preocupa com os jovens que estão entregues às drogas, né? Zezinho Nascimento, ele é um membro da Academia de Letras do Brasil, de Piracicaba, né, do Clube Brasileiro de Língua Portuguesa, da ANICAL, Academia Nacional e Internacional de Ciências, Artes e Letras, da ALAF, Academia de Letras e Artes de Fortaleza. Tem participação nas seguintes antologias: Castro Alves e Convidados, e a sexta antologia poética da ALAF. É o autor do livro. Por favor, Zezinho, pegue o seu livro para a gente mostrar para as pessoas. O livro Gregório de Matos foi um Jesus Cristo baiano, um tributo a Gregório de Matos. E o que eu acho mais bonito, né, se não fosse todo esse conteúdo do livro que você passa, né, para as pessoas que levam esse trabalho adiante, é a forma com que você leva esse trabalho, Zezinho. É uma forma nobre, né? Ele leva para as pessoas, ele leva, vai até os locais, ele vai para o ponto de ônibus, ele vai em locais assim mais corriqueiros e chega lá, ele apresenta, ele leva as páginas do livro dele, ele mostra o trabalho, ele doa os livros, ele diz: a minha preocupação não é vender, a minha preocupação é ser lido. Ser lido, mostrar, né? Dar conhecimento às pessoas. E é por esse motivo que você está aqui hoje, Zezinho, para você ser uma pessoa homenageada dentro do nosso programa, né? Na semana que ocorreu, no mês que está homenageando o Dia da Poesia, de mostrar para as pessoas um poeta com seu quilate. Obrigado, Eunice. E assim, aproveitando já essa deixa, né? Um poeta que eu tenho, assim, um segundo poeta, um outro que eu também gosto muito e que é muito respeitado na Bahia, Castro Alves, que por causa dele nós temos o Dia Nacional da Poesia, 14 de março, que é o seu aniversário, né, de nascimento. E eu quero dizer que ele foi muito bravo. É um homem que morreu, é um poeta que morreu quase menino, com 23 anos, e deixou um legado muito interessante para a Bahia e para o Brasil. Né? Se tivesse vivido quanto viveu Jorge Amado e tantos outros, certamente ele teria deixado muito mais para nosso legado, né? E assim, ele subiu. O que eu acho mais interessante da coisa, ele invadiu praticamente uma reunião de políticos e fazendeiros, os donos dos escravos naquela época, para recitar o poema Navio Negreiros, que fala do sofrimento dos escravos desde quando era capturado até quando morriam na fazenda ou nas casas da Bahia, passando pelo porão dos navios. Se for permitido, eu posso dizer aqui um pouquinho no verso que eu acho maravilhoso. Que ele diz assim, o poema dele, que diz assim: o porão fétido, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Isso entendeu? É uma coisa que eu me arrepio toda vez que eu falo disso. Imagine naquela época as pessoas que tinham amigos poetas, porque já muitos brancos já eram amigos poeta não, desculpe, escravos,
né? E viam esse sofrimento. Então, tanto que o próprio rei depois limitou a quantidade de escravos que viam no porão. E é isso que nós somos. Nós não devemos ser poeta para falar de flores. É muito lindo as flores. Poeta para falar de beijo, de amor, é muito bonito, mas é preciso trabalhar a nossa sociedade como um exemplo de Castro Alves. Parabéns, Zezinho. Ficou muito bonito. Eu realmente, cada vez que eu escuto ou que eu leio um trecho do Navio Negreiro de Castro Alves, é um momento de reflexão, né, Glória? Acho que... E graças a ele, e graças aos poemas de Castro Alves, nós tivemos uma dimensão de todo esse horror que foi a mancha negra no nosso... No mundo, história. né? Nossa Verdade. história que manchou Nossa nossa... E independente disso, a sensibilidade, você me falou 23 anos. O jovem de hoje não tem tanta sensibilidade como ele nessa época, em lutar e desbravar todo esse conhecimento e deixar esse legado maravilhoso realmente. Muito bom, muito bom. Então o poeta ele tem que ser prestigiado mediante isto, porque independente de flores, de beleza, ele fala também de uma necessidade e o marco da história de uma época que fica para sempre, imortalizado nos seus poemas a história, né, de um país, de um povo que atravessou de uma forma tão violenta, e a gente vê essa violência dentro de uma poesia, né, de uma forma tão suave e tão forte e tão real. E eu acho que nos dá a força para continuarmos lutando e combatendo todas as mazelas que a nossa história planta, né? Exatamente. Verdade. Ótimo. Mas temos também aqui o nosso Ítalo Silva Vasconcelos, o nosso escritor mirim. Confesso, antes de falar sobre a carreira de Ítalo, né, eu quero transmitir a minha admiração, Ítalo, quando eu te vi e me disseram, Ítalo é um escritor, esse menino, né, deste tamanho, 13 anos de idade, Valfredo, certo? Um escritor na flor da idade, na época que eu brincava de boneca, Ítalo está escrevendo. E começou aos 9 anos, né, Ítalo? Hoje, com 13, é um admirador de Jorge Amado. Fantásticas obras de Jorge Amado também. Nós temos tantas pérolas, tantos diamantes na nossa história, na nossa Bahia, que você vê, a gente fala de Gregório de Matos, fala de Castro Alves, partimos para Jorge Amado, entramos em Ítalo, com certeza. Nosso grande escritor mirim. E o futuro brilhante, né? De um futuro brilhante, onde a gente vai... eu estou apostando agora todas as minhas fichas em você, Ítalo. Porque eu já disse a você, daqui a 20 anos, olha a minha ousadia, eu quero estar entrevistando você novamente, certo? E saber aonde Ítalo chegou, que ele trouxe. Olha, vocês olham aqui, essa quantidade aqui de papéis, tá vendo, Jorge? Isso aqui é um resumo da vida de Ítalo, certo? É um resumozinho. Com 13 anos. Daqui a 20 anos, a gente vai ter que fazer um documentário sobre a vida de Ítalo para mostrar todos os trabalhos dele. Verdade. Ítalo tem como sua obra, a sua primeira obra, um livro de contos com 12 histórias, Memórias de Luke e outras histórias. Que eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Vou mostrar seu livro, Então, né? é o de Não, cá, é outro. esse é o Memórias. É porque ele já está com 2 livros a caminho do 3º. E eu, quando crescer, quero ser igual a Ítalo. Eu vou fazer várias obras. Vamos lá, Ítalo, fale um pouco sobre você. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Boa Já noite, né? já estamos na noite. E eu vou falar aqui sobre o meu livro, Memórias de Luke e Outras Histórias. Sim. Vira o seu livro para a câmera, por favor, para que as pessoas... para que visualizem. E eu comecei a escrever com 9 anos de idade, como a senhora falou. E esse livro aqui tem vários contos. Sim. E eu me expliquei muito na questão do racismo, do preconceito, dos romances, do amor pelos animais, que é uma coisa muito bonita que eu acho.
E eu acho também que contos são fantasias maravilhosas para, como eu digo, encantar as crianças hoje em dia, né? Inspirar elas. É que a literatura é uma coisa maravilhosa. E eu, quando comecei a escrever meu primeiro livro, eu já tinha ideia disso. Eu comecei a ler muitas revistinhas, lia muitos livros de Jorge Amado, que eu mais gosto é a Gabriela, né? Sim. E o Maurício de Souza também, que escreveu A Turma da Mônica, e me inspirei muito na diversão, aquele brilho no olhar das crianças, que elas gostam muito desses atores. Eu imaginei, só porque eles são adultos, não quer dizer que uma criança também não possa escrever. E eu queria criar novos caminhos, novos horizontes. Aí me deu a ideia de escrever um livro. Sim. Aí eu comecei juntando tudo que eu tinha aprendido até naquela época, juntei várias coisas, os acontecimentos no meu dia a dia, na minha vida, os negativos e positivos, e fui começando a admirar mais a literatura, aprendendo mais, conhecendo novos autores, autoras também, e até hoje sou apaixonado por literatura, completamente, não consigo parar de ler um livro. Todo dia, todo sábado, domingo, eu tenho que comprar um livro, porque eu não consigo ficar muito tempo sem ler. Que maravilha. É maravilhoso ler. O universo, você abre janelas, teletransportes para outros mundos, outros horizontes. Lendo um Com livro, certeza. Né? É muito gostoso. Eu também adoro ler, viu, Ítalo? Parabéns. Eu acho assim que o livro, ele teletransporta para dentro da história. Né? Mas o que eu quero falar é de você. E uma coisa que eu achei lindo, Glória, foi assim, Ítalo fez assim, o olhar das crianças brilham. Ítalo não é mais uma criança, hein? Ítalo fala como adulto. Ele mostra isso de uma forma tão, sabe, você está conversando assim, você fica olhando para Ítalo, o rostinho de uma criança. Me perdoe, Ítalo, porque na sua idade não gosta de ser chamado de criança, mas você há de convir que você está numa roda de cabeças já, vamos colocar, de cabeças brancas, né, Glória? Menos o meu, que o meu não é branco ainda, né? Enquanto houver tinta, eu não vou aceitar esse cabelinho branco. Então, o que acontece? Você, na nossa roda, você é uma criança no nosso olhar, vai ser sempre, como você vai ser sempre uma criança no olhar de sua mãe, né, Selma? E muito bonito isto de... Pega o telefone, Selma, porque eu quero conversar com você também, porque eu acho que você, como mãe... É incentivadora, né? Incentivadora. Com certeza, se ele está neste caminho, é porque ele teve alguém que conduzisse ele. Você é um exemplo, porque as mães hoje deixam as crianças lá, no computador, no celular, e Ícaro, ele está com o livro. Ele pegou o livro, ele leu, ele teve esse contato com o livro, e além de tudo, ele reproduziu para levar o brilho aos olhos das crianças. Maravilhoso. Parabéns. Com certeza. É o hábito que nós temos de sempre estar na biblioteca. Somos vizinhos da Monteiro Lobato. Isso já é um fato. Então, ele cresceu na biblioteca. Eu vi aquelas histórias contadas, né? Manuseando os livros. Sempre estamos nas livrarias. Então, mesmo sem saber ler, ele já estava em contato com o mundo da leitura. Aí foi criando esse hábito nele vendo, todos lendo, ouvindo as histórias. Aí, a partir do momento que ele começou a ler, ele passou a ler por si só. Mas como ele vive nesse mundo que todo mundo lia e reproduziu o que lia, e que formou-se um leitor. Ele quis ser um escritor. Um leitor e depois um escritor, né? E é palestrante também, né, Selma? Que sempre eu fiquei requisitado. Impressionada. Que ele vai para as escolas, conte isso para a gente também. Sempre as escolas solicitam o Ítalo para que ele vá ter um bate-papo com os adolescentes, que é a mesma faixa etária dele, né, de criança para criança, para poder as crianças verem que de uma criança para outra criança que não existe barreira para a literatura, que eles também estão hábitos, mesmo linguajar, a mesma forma de pensar, que eles são capazes de criar também. E é um grande estímulo. Os meninos reverenciam essa atitude de Ítalo dessa forma, porque é um bate-papo bem informal, assim, sem
Poupa nenhuma, todos sentadinhos no chão, batendo aquele bate-papo, todo mundo na mesma faixa, e se identificam, e torna Ítalo, acaba sendo um ídolo, né, para essas crianças, um modelo de vida. Como a frase que eu disse nesse primeiro livro aqui, no segundo ali, que é a Estrela Cadente, sim, eu disse uma frase muito interessante. Os adultos, eles têm a técnica. E nós, crianças, temos a imaginação. Sim. Então, eles podem ter a técnica de escrever, mas nós podemos, o segundo livro, A Estrela Cadente, nós temos a imaginação, que é ideal, porque quando nós somos crianças, podemos imaginar novos universos paralelos. A imaginação de uma criança é menos madura do que a de um adulto, né? Ela ainda está naquela idade de aprender coisas novas, descobrir novos horizontes, novos planetas, novos países, né? E imaginar, sonhar muito com o futuro. Então, a imaginação é essencial para uma criança, porque nós todos imaginamos. Não importa a idade, o sexo, nada disso. A imaginação é algo ideal para uma pessoa, de qualquer faixa etária, criar um livro. E é só querer, porque a literatura é para todos, para o mundo inteiro. Porque existem vários livros no mundo, é só você escolher aquele livro que você acha que é ideal para você. Um livro que você gosta, que segue os critérios que você imagina. Pode ser qualquer livro de romance policial, poemas, que eu sinceramente gosto de todos os livros. Sim. Gosto de ler livros de outras línguas também. Se eu não conhecer a língua, eu gosto de pesquisar, conhecer. Ótimo. Eu acho muito interessante conhecer coisas novas, né? É importantíssimo no nosso dia a dia. Porque podemos compartilhar aquele conhecimento que adquirimos com outras pessoas. E esse conhecimento que nós adquirimos vai passando para pessoa por pessoa. Isso é essencial na existência de um ser humano. Conhecer e espalhar aquilo que nós aprendemos com a outra pessoa, que é uma coisa essencial para o mundo continuar girando, sim, e as pessoas continuarem aprendendo e desfrutando de coisas novas. E eu acho isso essencial. Ótimo. Tem um detalhe também do seu livro, né, deste Estrela Cadente, que sua mãe me apresentou aqui. Ai, será que eu caio daqui? Olha minha labirintite. Não vai atacar. Eu queria que você mostrasse esse diferencial do seu livro, Ítalo, e explicasse. Bom, esse livro aqui, A Estrela Cadente... Deixa eu mostrar. Eu comecei escrevendo ele, imaginando assim, um público mais infantil, que atinja mais as crianças, de em torno da minha faixa etária, 13 anos, 8, 9, era essa faixa etária. E eu pensei também em crianças de deficiência visual ou auditiva. E eu fui pensar, eu fiz um audiobook, que é para crianças que têm deficiências visuais. E o próximo, eu estou pensando em escrever o próximo livro em braille. Estou pensando em escrever um livro normal e depois passar ele para o braille. Sim. E eu fiz também uma caixinha que só pode ser aberta no final da história da Estrela Cadente, para atiçar a curiosidade das crianças, para elas lerem. Sim. E daí ficarem interessadas em saber o que está dentro da caixinha. Oi, Ítalo, eu tô me sentindo uma criança, tô louca para ler seu livro. Pra ver o que tá dentro da caixinha. A história só finaliza com a caixinha. Com a caixinha, né? Oi, Ítalo, assim, eu só posso dizer a você que eu, né, do programa O Encontro Notável com Eunice Espino, eu fico muito orgulhosa de ter a oportunidade de conhecê-lo, sabe? Porque eu vejo que você é o futuro para tantas crianças baianas, brasileiras e no mundo todo, né? E que não se limita, né, Valfredo? Ele está dentro, já vai escrever um livro agora em braille, então não existe limitação para a leitura do livro de Ítalo. Mas eu só não concordo com uma coisa, Ítalo, quando você falou que os adultos têm o conhecimento e a técnica e você tem a imaginação. Einstein, ele dizia que a imaginação é maior do que o conhecimento, porque todo o trabalho dele e a ciência dele partiu da imaginação, não foi do conhecimento.
que o conhecimento ele lhe limita, ele lhe trava. A imaginação, você fez agora mostrar que todo mundo agora está na curiosidade de saber o que é que está dentro dessa caixa. Isso é imaginação. Perfeito. Você está no caminho correto. E só quem cabe e pode ter essas imaginação é criança mesmo. E você aí tem essa imaginação e vamos aproveitar essa imaginação de Ítalo para servir de exemplo para nós adultos, né, e para os demais que estão chegando. Parabéns. Um grande espelho, né, para verdade. Da Bahia, para os jovens, para as crianças, para todos nós. E despertou sua criança. A minha criança, a criança adormecida, escondida atrás da tintura do cabelo. Olha, tô sentindo um bullying no ar, mas tudo bem. Ó, Ítalo, nós temos, eu vou colocar assim, nós temos a nossa inteligência equiparada, certo? E isso me enaltece, tá? Porque eu, colocando a sua altura, eu me sinto muito engrandecida, viu, Ítalo? Bem, o programa hoje, o bloco encerra, né? Quero agradecer a sua presença, quero parabenizar a você, Selma, pelo filho maravilhoso, tá? Eu estou super orgulhosa por você e por toda a humanidade. Obrigada a vocês. Quero agradecer a Zezinho Nascimento, a oportunidade de tê-lo mais uma vez ao nosso programa, de saber do seu trabalho, que o seu trabalho continua, que você continua crescendo e abrindo os caminhos das pessoas, o conhecimento, a cultura de todos nós. Tá, Zezinho? Obrigado. Agora, se não for perder muito, eu queria declamar um poema a Castro Alves, em homenagem a Castro Alves. Eu vou só, então, agradecer as outras presenças e vamos encerrar com você declamando, tá certo? Ótimo, então. Quero agradecer a presença de Glória Maria. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Valfredo Gomes, Realino Elias. Eu quero parabenizá-los, e inclusive a mãe. Ai, com certeza. Bem colocado, Elias. Tá? Você vê um poeta de cabelo pintado, cabelos brancos pintados, certo, Ítalo? Uma criança numa ponta e na outra ponta. Eu vou colocar os grandes poetas e escritores, né, que inspiram a nós todos que temos a oportunidade de ler e conhecer e nos inspirarmos, né, Glória? Vamos encerrar então com o seu poema. Obrigado. Eu não poderia deixar de recitar esse poema, que é uma homenagem a Castro Alves no mês do seu nascimento, né? Sim. O nome do poema é Navio da Corrupção, em homenagem ao poema dele, que é Navio Negreiros. Diz assim: Ô poeta Castro Alves, cantaste navio negreiro na grande reunião de políticos e fazendeiros, que eram na época os líderes dos estados brasileiros. Inspira-nos, ô poeta. Hoje e aqui há uma festa de líderes, músicos, poetas que serão teus mensageiros. Falem, pois, jovens poetas, do navio da corrupção. Música e poesia presta grande serviço à nação. Lembra, orienta, adverte, chama o povo à atenção. Inspira novos poetas, nesta e nas demais festas, a buscar, a cobrar ações honestas do político e do povão. Nosso político é corrupto e nosso povo também. Parece sentir vergonha da honestidade e do bem. Honestidade e caráter pouca gente hoje tem. Ensinai a vossos filhos honestidade e fé, brilhos, pois corruptos não são cílios para fechar olhos que vêm. Nossos olhos veem o mundo com clareza e exatidão. Quem é do bem e do mal, quem tem ou não tem razão, quem trabalha honestamente, quem vive da corrupção, que destrui nossas culturas, cava nossas sepulturas, dizendo-se das alturas,
e na verdade é ladrão. Cidades estão acabadas, segurança não se tem, estradas esburacadas, ruas e praças também. A saúde adoentada, educação já não tem. Até na rede privada tem escola reprovada. O aluno não sabe nada nos exames do Enem. Acordem, jovens poetas, vamos fazer poesia. Cantem, dancem e declamem. Discursem e encenem poesia. Pintem tela que retratem luta contra a tirania. O que fazem estes tiranos, estes corruptos insanos, babilônicos, desumanos, tem nome. É covardia. Obrigado. Parabéns. Encerramos aqui o primeiro bloco do Encontro Notável com Eunice Espínola. Obrigada a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Olá, começa agora o segundo bloco do programa O Encontro Notável com Eunice Espínola. O encontro com os poetas, jornalistas, escritores, em homenagem ao Dia da Poesia e ao nosso nobre poeta Castro Alves. Estamos aqui com a presença ilustre Jorge Batista Carrano, um curitibano, filho de baiana e paranaense, com a alma inquieta, autor dos livros Eu Nu, Jovens Canções de Amor e Liberdade, A Centaura e a Esfinge, O Anjo de 100 Asas e Antologias e Coletâneas. Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tá? Estou muito orgulhosa da sua presença, de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. E vamos falar um pouquinho sobre você no decorrer do programa, certo? Perfeito. Quero agradecer também a presença do nosso ilustre amigo Roberto Leal, que é o jornalista, diretor da revista Omnira, presidente da União Baiana de Escritores. Certo. O programa de hoje está riquíssimo, e com a presença de Glória Maria, Valfredo Gomes e Realina Elias, o nosso rabdomante. Adoro falar essa palavra chique, não é, Jorge? Eu acho chique. Para você que consegue falar, né? Ah, mas você não sabe o tempo que eu levei treinando em casa. Eu preciso treinar um pouco. É muita responsabilidade. Oh, gente, obrigada pela presença de vocês. E vamos falar sobre o seu trabalho, Roberto. Vamos logo jogando para o povo, para esses 95 países que nos assistem, o seu trabalho fantástico com o Brasil, Angola, com os escritores, poetas. Enfim, o programa é de vocês. Então, vou começar. Primeiro, eu quero agradecer mais uma oportunidade, de estar aqui fazendo parte dessa família. A família Eunice Espínola, Então, você é um diamante da nossa casa. Então, um diamante bruto ou um diamante já lapidado? Lapidadíssimo. Então, ótimo. Fico feliz, então, em saber. Eu tenho para apresentar aqui, Eunice, o Quiximano, Sim. Que é o novo livro, que é uma coletânea poética de autores brasileiros e angolanos, onde aqui vocês encontram 8 poetas angolanos e 5 brasileiros, num total de 13. 13. Que foi lançado também no dia 13, sexta-feira 13 passado, na Biblioteca Pública do Estado, Aqui encontramos a literatura angolana contemporânea, que são os novos autores, os autores que estão trabalhando comigo atualmente, Inclusive alguns também dos meus alunos dos cursos de formação de criação literária que estou, ministrando lá fora, Então, perdão, mas eu quero lhe interromper para lhe parabenizar por você ter me apresentado o Ítalo
Vasconcelos, que eu estou encantado. Mais um dos seus escritores, mais um das suas descobertas. Com certeza. Né? Um menino que está me acompanhando, tá, junto com outros também, como o Lucas Yuri, que é um escritor também infantil, e outros autores também contemporâneos da Bahia que sempre acompanham o trabalho da gente, também são associados ao UBESC, né? Então nós estamos sempre em contato. Certo? Quero apresentar também para vocês a revista Alminira, né? Que é a revista Alminira número 10, que foi em homenagem a Moçambique, em homenagem à figura do líder negro moçambicano Samora Machel, que está aqui retratado na capa por um artista plástico moçambicano, que chama-se Pinto Zulo, né? Nessa revista aqui nós temos também autores de Moçambique, autores de Angola, do Brasil, e também temos autores americanos. Tem uma escritora americana que está fazendo parte do nosso trabalho nessa revista. As gravuras internas também são de artistas plásticos moçambicanos, né? O João Timani e o Pinto Zulo, independente da capa. Aqui vocês encontram os autores contemporâneos angolanos e moçambicanos que fazem parte desse intercâmbio cultural que eu tenho com esses países africanos, países da comunidade de língua portuguesa, do qual nós estamos abrindo oportunidades para que eles possam publicar seus trabalhos na nossa revista, que é uma revista brasileira e que já tem circulação por Angola, por Moçambique, por Portugal. Então eu acho que é um polo assim muito grande, muito forte, uma aliança também fortíssima com esses países que falam nossa mesma língua, esses países que são pátria irmãs. Então, o Brasil está abrindo essa porta, dando essa oportunidade para esses escritores de outras nações que têm uma dificuldade muito grande em mostrar seu trabalho, inclusive dentro da própria nação, devido ao custo do que é revista literária, uma coletânea, um livro e tal, dentro das suas possibilidades, dentro das possibilidades do que é o custo de uma edição dessa hoje para um autor novo, para um autor contemporâneo. Então uma porta aberta para que você desenvolva um trabalho desse e mostre os seus escritos. Então eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que é um trabalho que merece ser até visto de uma forma em que apareçam outras pessoas para se unir a esse trabalho junto comigo, para que a gente se torne um polo mais forte, para que a gente se torne uma entidade mais forte e que a gente consiga fazer muito mais, como a revista que anteriormente estava com 28 páginas, devido ao sucesso da revista e devido à oportunidade que nós vemos abrindo para essas pessoas de outros países publicar na nossa revista. Eu já tive a possibilidade e a condição de elevar a revista nesse número para 32 páginas, aumentando de mais 4, quer dizer, podendo ela ser ainda crescer, ela ainda engrossar um pouco no seu conteúdo, na sua estética, para que a gente possa abrir portas para Guiné-Bissau, para Timor-Leste, para Macau, para outros países que estão um pouco mais longe e que o custo também é muito caro, para que possa visitar e fazer com que as publicações cheguem ao alcance dessas pessoas que estão nesses países de língua portuguesa, que estão em outro lugar, em outro continente, fora da África, por exemplo, que eu venho trabalhando com a África, mas Timor-Leste é fora da África, Macau é fora da África. Correto. Então é preciso também trabalhar com os outros países de língua portuguesa que estão fora da África, não só os da África. Então a dificuldade é muito grande diante de tudo aquilo que se gasta para que se chegue o material ao domínio desse pessoal, ao domínio dessas nações, ao domínio desses países. Então, de forma que eu preciso de ajuda. Né? As parcerias, os patrocínios, o interesse de outras pátrias que possam estar agregando, né? E compactuando deste trabalho tão nobre. O objetivo é todo esse, porque a cada dia que passa eu vejo a dificuldade aumentando. Sim. Porque até você chegar aonde você já chegou, você já conseguiu. É preciso chegar mais adiante. Sempre. E você, para chegar mais adiante, devido à dificuldade que nós temos em matéria de recursos para a cultura, então é necessário que apareça alguém aí para me estender a mão, para me ajudar, para fazermos uma parceria mais forte, que eu preciso com esse trabalho chegar mais longe. E espero que eu faça isso, que eu consiga chegar mais longe com o trabalho. Pretendo chegar agora a Moçambique, né? Depois de Moçambique eu quero alçar um voo mais além, porque inclusive eu estava conversando com o Carrano ali, Carrano me perguntando por que não ia até o Timor. Timor já fica muito longe, Timor já fica na Austrália, uma ilha, então já tem uma dificuldade muito maior. Você tem que ir até a Austrália, para da Austrália você viajar por Timor-Leste. Você vê que uma carta, cada vez mais, né? Você vê que uma correspondência hoje por Timor leva 3 meses para a correspondência chegar no Timor. E eu estava com contato com o Timor agora, com o ex-presidente Xanana Guzmão,
que era o primeiro-ministro desse novo governo agora, né, que minhas correspondências chegavam, inclusive já publiquei muito Xanana Gusmão na minha revista. Então eu mandei uma encomenda atualmente para o Timor-Leste, ela me veio devolvida. Quer dizer, a correspondência já não chegou ao destino. Então, da Austrália, a correspondência voltou. Porque a correspondência para chegar na ilha, no Timor, ela vai até a Austrália. Da Austrália tem uma caixa de correio correspondente ao Timor. Essas correspondências, elas são resgatadas na Austrália e levadas para ser distribuídas no Timor. Então, perdi o contato com o Timor-Leste agora, inclusive o contato de correspondência, que ficou muito difícil. Então, eu acredito também que a viagem também, um custo muito alto e tal, é necessário que haja um recurso, um edital, que haja uma ajuda de uma secretaria, de um órgão governamental ou de um órgão provincial da cultura de uns países desse como Moçambique, como Angola, que se interesse pelo meu trabalho e queira que esse trabalho chegue mais além. Eu espero isso e vou continuar fazendo meu trabalho com todas as dificuldades, né? Descobrindo talento, garimpando esses novos escritores, abrindo porta para esses contemporâneos africanos que eu venho fazendo agora. E graças a Deus, isso também, além de eu estar abrindo portas para eles, as portas estão sendo abertas também para mim, porque eu vejo que hoje eu tenho um leque de convites para participar de atividades, eu tenho um leque grande, muito de convites para gravações, para entrevistas, para lançamentos, para palestras, inclusive consegui, através desse intercâmbio, através desse trabalho, eu consegui montar agora um curso de formação em criação literária, onde eu viajo já para esses países, já com meu curso pronto, com minha apostila pronta, com certificado registrado no Brasil, para formar esses meus alunos após uma carga horária de 15 horas de curso de formação em criação literária, onde eu dou instrução com relação à poesia, à crônica, a conto, e tudo isso municiado de boas publicações, de publicações brasileiras, de publicações de professores daqui do Brasil, que têm livros publicados e que esses livros levem a você poder tê-los como uma ferramenta de que você possa levar adiante matéria de aula, em matéria de conhecimento para esses alunos dos países de língua portuguesa, ou seja, das comunidades dos países de língua portuguesa, do qual eu trabalho com eles. Então, é um curso onde você está levando o curso e está levando também esses autores que com você tem os exemplos, tem ali suas aulas, tem ali seus poemas, tem ali seus contos, que dentro das minhas aulas eles viram exemplos, eles viram motivos de discussão. Então eu levo também livros de autores baianos, esses livros também fazem parte das minhas aulas, esses livros de autores brasileiros também, revistas literárias feitas de formas independentes, de forma que as pessoas, onde eu levo também a questão de mostrar para eles a dificuldade muito grande que nós temos aqui, que também não é fácil de publicar nem fazer livro, como também não é barato, como a dificuldade também lá é muito grande, e nós temos uma possibilidade de ter um pouco mais, com um pouco mais de facilidade. Então resolvemos pegar esse pouco mais de facilidade e fazer uma divisão e dividir esse espaço junto com esses irmãos de outras línguas que têm uma dificuldade muito grande de mostrar o seu trabalho. Ótimo. Então, você disse tudo e nos deixou ainda mais curiosos com relação ao seu trabalho, de saber, né, de que essa forma que você trabalha. Eu tive a oportunidade de estar na sexta-feira 13 no lançamento da revista O Mineira, dos livros, né. Gostaria de parabenizar também sobre o Wagner Américo, o poeta, né, de 90 anos. Eu quero encerrar minha fala e minha participação justamente mostrando isso. Sim. Os livros do poeta Wagner Américo que existiam eram assim. Eram desse jeito. Eram assim os livros. Não é um poeta de 90 anos, quer dizer, eu até o chamei de octogenário. Sim. Tipo 88 anos, mais ou menos 86, 87, deve estar chegando a casa dos 90 anos. Esses eram os livros. Então, através de um trabalho junto com a União Baiana de Escritores, um trabalho mesmo que eu também tive o prazer de contribuir para que isso acontecesse, a União Baiana de Escritores fez o primeiro livro, realmente livro, do poeta das flores, Wagner Américo. E essa é a nossa homenagem, a homenagem da UBESC, que eu e Carrano estamos aqui presentes. Vamos fazer agora a homenagem da UBESC, a homenagem da revista Almenira e da editora Almenira, ao dia 14 de março,
ao Dia da Poesia, ao Dia Internacional da Poesia de Castro Alves, que não poderia ficar esquecido na minha fala, na minha participação aqui nesse encontro notável com Eunice Spínola. Então, quem homenageia o Castro Alves hoje é o poeta das flores Wagner Américo, com seu livro Costurando Pétalas. Gostaria de agradecer a Eunice Spínola pelo espaço. Imagine. Certo? Eu que agradeço sempre a sua presença, que vem nos enriquecer e cada... eu não vou dizer mais que você é um diamante, você é uma mina, né? Que os diamantes você traz pra gente sempre, cada vez que eu te encontro, eu conheço mais um dos seus diamantes. Volta a bater na tecla de Ítalo, um menino de 13 anos de idade, pega um poeta de 88 anos, Wagner Américo, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, né, de ouvir a sua poesia dedicada à minha pessoa, a sua reverência, né, no momento em que ele lê e que ele homenageia as mulheres. As flores, aquelas flores, ele mesmo que confecciona? Ele mesmo confecciona. E outra coisa importante é que o livro foi feito e ele não foi consultado com relação nem ao título. Eu já estando conversando com ele, então quando eu consegui uns amigos empresários anônimos, certo, Carrano? Isso aqui foi bancado por empresários anônimos, certo? Com a questão da assessoria editorial toda, da qual eu tive o prazer de também contribuir com essa parte. Certo? E eu tive o prazer também de dar esse nome ao livro, Costurando Pétalas, de tanto passar com ele lá onde ele trabalha na guia, na Baía de Sapateiro, na Barroquinha, e ver ele costurando as rosas. Essa foto foi minha, eu mesmo que fiz essa foto, e dei o título do livro de Costurando Pétalas sem consultá-lo. E ele acabou gostando do livro. Tive com ele ontem, ele me parabenizou pelo que eu fiz e tal. Disse que foi muito importante para mim e para ele também. Eu disse a ele que foi importante eu ter feito esse trabalho com ele, porque eu resgatei parte da nossa poesia, da poesia baiana, uma poesia octogenária que está prestes a sucumbir. E até o momento ninguém tinha tomado a iniciativa de fazer um registro. E o registro agora foi feito. Foi feito. Eu passo a palavra para a Carrano. Parabéns. Com a palavra, Carrano. Boa noite a todos. Boa noite, Eunice. Primeiro, agradecer o convite de participar dessa matéria com o Roberto. Mas deixar claro uma coisa. Nós que vivemos num ambiente da literatura, da cultura e da poesia que é extremamente vaidoso, permeia a vaidade e o umbigo, do início ao fim. As pessoas pensam, o autor, todos nós autores temos uma coisa de eu e meu texto. Eu é uma coisa muito endo. Sim. Muito, não é muito dividida, a não ser quando o livro é publicado e todos leem. Mas toda a parte de produção, de criação literária, de produção, é um meio que permeia muito a vaidade. Sim. E Roberto não é um diamante. Me desculpe, eu discordo. Roberto não é um diamante, Roberto não é ouro, não é platina. Roberto é um operário. Eu ao longo dos últimos 20 anos, eu vi várias revistas sobre cultura na Bahia não permanecerem um ano em circulação. A Almenira tem quantos anos, Roberto? A Almenira tem 14 anos. Vai fazer 15. 14 anos. A Almenira tem 14 anos de circulação. E os últimos 4 anos, uma circulação mensal. Trimestral. Desculpa, a circulação trimestral. Mas mesmo sendo trimestral, é de uma frequência que é absolutamente inusitada, porque não existe isso no mercado literário baiano nem brasileiro. Correto. Eu desafio em algum outro estado que haja uma revista que tenha uma circulação maior do que a Almenira tem. Além disso, Roberto, quando eu digo que ele é um operário, Roberto, enquanto os outros editores se vangloriam, vão para feiras, bienais, estandes, etc. e tal, Roberto bota os livros dele debaixo do braço e vai para as feiras do Campo Grande e vai garimpar em Angola. Porque Angola não caiu do colo de Roberto. Roberto foi garimpar Angola. Roberto foi correr atrás dos autores de Angola.
Roberto foi conversando com um por um, alguns ficaram no meio do caminho, ele conheceu outros e foi garimpando. Quer dizer, esse trabalho, que não era para ser um trabalho feito pela iniciativa privada da literatura, ou seja, por um editor, mas devia ser um trabalho de política externa da literatura e da cultura, se é que a gente pode dizer isso, está sendo feito por esse cara. Quando ele de repente pensa o UBESC, porque ele não estava satisfeito sem criar nenhum atrito com o que a UBE fazia, que é a União Brasileira de Escritores, ele diz, não, nós precisamos ter uma união baiana de escritores, nós precisamos privilegiar e prestigiar o escritor baiano. E ele começa chama a gente, a mim, a Valdec, a Simar, a Carlos Souza, Valdec Almeida, já falei, Valdec Almeida de Jesus, para nós praticamente fundarmos e criarmos essa estrutura da UBESC. Ele vai para isso de peito aberto, e de repente a UBESC vai para dentro de uma Bienal, e tem um stand na Bienal, e bota 80 títulos de 80 autores independentes baianos dentro. Vendemos 1.100 títulos. 1.100 livros vendidos. Na Bienal. Não vamos falar títulos porque o pessoal não entende um pouco. 1.100 livros vendidos e 80 autores expostos. Quer dizer, esse trabalho é um trabalho estoico. Sim. E é um trabalho a ser visto como deveria ser um marco zero da divulgação literária do Brasil, fora do Brasil, inclusive. Porque o que o Roberto está fazendo é juntar todos os países de língua portuguesa. Sim. Certo? Num movimento de alavancar a literatura portuguesa, de língua portuguesa, no mundo. Não é pouca coisa. Não. Entendeu? E ele não deixou de jogar os babas dele no domingo, e ele não deixou de fazer as coisas que ele faz, ele não deixa de fazer a feira dele, ele não deixa de fazer nada. Então ele é muito mais um operário, e aí é que está o valor de Roberto. Roberto, outro dia, uns 3 dias atrás, ele foi para uma escola fazer um evento de criação literária ou similar com meninos. E a gente vai na rede social e vê as fotos dos meninos nesse trabalho, e aquele, como se diz aqui na Bahia, os buguelos dos olhos assim, fixados em Roberto, que o Roberto contando todas as histórias, toda essa experiência de vida dele, com um linguajar que é um linguajar da rua, comum. Popular. E aí ele pega o Poeta das Flores, ele pega Wagner, que é um poeta de rua, que já vem fazendo poesia de rua há 80 anos, e tira ele do mimeógrafo e da xerox. Sim. E imprime um livro desse homem. Pô, é o sonho de qualquer autor com 80 anos de carreira, pelo menos uns 60 anos escrevendo, ter um livro desse como produção. Então, eu gosto muito de Roberto, porque Roberto, eu e ele temos uma coisa em comum. Nós não temos papas na língua, mas nós nos convivemos e bem, porque as nossas diferenças terminam somando para um bem maior, que é a literatura. E tem sido assim. Mas eu tenho que me curvar ao trabalho que o Roberto está fazendo, porque não é pouca coisa, Eunice. Um homem que não é prática, que não é teoria, é prática. E um homem que não é governo, e não é mecenas também, porque ele também vai lá, ele vende o livro dele, ele vende a revista dele, ele dá as palestras, ele recebe pelas palestras, porque ele é um profissional disso. Ele não é um mecenas, ele não está fazendo isso pelos lindos olhos de ninguém, nem pelos lindos olhos da literatura brasileira, mas ele com certeza é um trabalho que tem que ser visto pelas autoridades, pelo Estado. Sim. Porque isso era um papel do Estado, não dele. Reconhecido, entendeu? Né? Apoiado. Então, era o que eu queria dizer a respeito desse trabalho de Roberto. Que eu me curvo a esse trabalho é um trabalho que é digno de aplauso, eu me curvo ao trabalho de Roberto. Sim. Muito obrigado, Carrano, muito obrigado. É um incentivo à educação, é um incentivo àquele autor que está no anonimato. Sim. E de repente vê sua obra realizada, concretizada. E é um incentivo, uma divisa para nós, né? O Brasil ser visto pelo mundo, levando o que temos de mais rico, que é a nossa literatura, e trazendo também para enriquecer mais. Está lá com fora. Certeza.
E deve ter também pessoas brasileiras. É porque da forma que eu levo, eu também trago. Eu também trago, estou aprendendo também, aprendendo muito com eles. Inclusive me municiando de material suficiente para que no futuro eu tenha coisas para publicar, né? Com mais fotos mesmo. Eu tenho maravilhosas fotos da África, né? Então muita coisa eu venho colhendo de lá, que eu sei que no futuro isso pode se tornar um livro, um catálogo. Pode se tornar alguma coisa com relação a todas essas viagens, com relação a um balanço de tudo que foi feito. Eu quero que a Eunice me dê um espaço pequeno, até no espaço que pertence ao nosso amigo Jorge Batista Carrano. Não tem espaço meu, o programa é seu, amigo. Eu preciso, o programa é seu. Para participar porque eu tenho certeza que esse programa de Eunice é muito assistido em Angola. Nós temos muitos amigos. Deus, temos certo? muitos amigos. Eu tenho mais de 1000 amigos angolanos e hoje as minhas coisas nas redes sociais são mais curtidas, mais lidas e compartilhadas pelos angolanos do que pelos brasileiros. É verdade. A verdade é essa, verdade. certo? É verdade. Então, eu queria que a Eunice me desse um espaçozinho que eu queria mandar uma mensagem para cada um desses autores angolanos que estão em Quixmano. Pronto, fique certo? à vontade. São só 8, mas são mensagens rápidas. Mas eu quero que você cite também o meu filho amado. Ele está aqui, Vraque Shaquirira Abelardo. Ele está aqui, tenho certeza que ele vai ler. Pronto. E os Vozes Sagradas. Isso, Vozes Sagradas, os meninos da Voz Sagrada. Né? Tem o Alves Bunga Maconga, né? Queria dizer ao Alves que seja bem-vindo e tal, que o pessoal do WIG e tal tem trabalhado muito bem comigo e tal, e eu pretendo revelar sempre outros talentos, igual a você também, o Alves Bunga. A Docinho de Mel, a Zenaide Fernando, né? Uma angolana que ela tem um estilo literário bem sensual, uma coisa que chega até ao extremo de ser bem romântico, bem apaixonado, aquela poesia bem interessante, aquela coisa que hoje seria assim irreconhecível aos olhos dos caretas, daqueles que acham que o romantismo perdeu a forma, perdeu o tempo, perdeu o fio da meada, e isso já não existe mais, mas um romantismo da forma muito sensual. Essa é a poesia da Docinho de Mel, a Zenaide Fernando, né? Tem o Edson das Neves, que é um cantor lá do WIG também, que é músico. Gostaria de mandar uma mensagem para ele e dizer para ele que a fantasia do Filho de Gandhi está indo e eu vou ter o prazer de fazer a cobertura do seu show no WIG, e você me disse que faria o show com a fantasia dos Filhos de Gandhi. Estou levando a fantasia completa para você, certo? O outro é o Felder Simões, o discípulo de Agostinho Neto. Lhe farei, Felder, e você está no caminho certo. O nome é Felder Simões. Se você continuar usando o discípulo de Agostinho Neto, você jamais deixará de ser um aprendiz. E Agostinho Neto ficou no passado, é o nome, faz parte da história, é uma eterna inspiração para vocês. Mas o nome certo é esse que você está usando, Felder Simões. José Ananias Sud, estamos aí. No silêncio das palavras. Vou chegar com ele aí, nós vamos trabalhar. O livro tá bonito, tá beleza, uma maravilha a sua capa, e gostei muito dos seus trabalhos. E nós vamos continuar fazendo um trabalho com o pessoal também do Namibe. Lopes Miguel Pung, um abraço para você, um abraço ao pessoal da igreja. Diga que estarei lá na igreja na minha próxima visita. Nós vamos estar no sábado, no primeiro sábado da minha chegada, estarei fazendo uma visita a vocês na igreja, ao pessoal também. Um abraço para você. Vraque Shaquirira Abelardo, você me chama de pai, não sou seu pai, nós somos irmãos, meu camba. Eu posso ser seu irmão mais velho, seu pai não sou. E sua mãe é Eunice, não eu. Zola Vida, você é o meu assessor. O Zola Vida, esse é o meu assessor dentro de Luanda, está fazendo meus trabalhos, estou chegando e vamos trabalhar a formação de criação literária, lançamento da revista, lançamento do livro, tem muita coisa para a gente fazer. Um abraço grande para vocês, um abraço em Angola, desse brasileiro Roberto Leal, que tem sangue angolano também. Um abraço do nosso programa, do Encontro Notável com Eunice Espínola, para todos vocês angolanos, escritores, poetas ou não, que acolhem o nosso irmão Roberto Leal com tanto carinho, com tanta esperança, né, Roberto? Com certeza. Nesse trabalho. Um beijo para todos vocês. Corre nas nossas veias
o sangue velho, né, dos nossos ancestrais. Com certeza. E mesmo sendo triste a história, mas está na nossa Com certeza, com certeza. Nós temos esse, nós né? Temos esse vínculo. Nós temos um vínculo muito grande. Apesar, não é uma história triste, mas uma história de guerreiros que chegaram, né? E tem um aspecto aí que tem que ser visto aí que às vezes passa desapercebido. Sim. A maioria dos editores, você lê notícias assim, o Mink escolheu X autores brasileiros para irem para a França, para irem para a Holanda, para irem para a Inglaterra, para feira tal, etc e tal, e pá, não sei o que. Um grupo de editoras do sul do país escolheu X autores para irem para os Estados Unidos, etc e tal, e pá, não sei o que. A gente não vê o governo do Brasil escolheu X autores para irem para Angola, para Moçambique, para irem para África, Benin, para Guiné-Bissau, e etc e tal. Por quê? Porque não interessa, porque é África. Por quê? Só que tem o seguinte, todos nós aqui, todos nessa mesa aqui, sim, temos um DNA e um sangue africano nas veias. Inevitavelmente, depois de 10, 15 gerações, nós temos esse sangue nas veias. Com certeza. E aí que o trabalho de Roberto é um trabalho interessante. Porque ele, em vez de focar a Europa, América, para ganhar dinheiro, ele focou a África para intercambiar, para trocar a cultura, para incentivar a entrada da cultura africana e angolana na Bahia, que é o estado mais negro da federação. É verdade. E, principalmente, fazer essa sinergia entre todos os países de língua portuguesa. Que é fantástico. Que é fantástico. Entendeu? Então é isso. Trilhou um caminho, desbravou. É um desbravador, exatamente, você disse o nome, é um desbravador. Porque todo mundo, pegar a estrada asfaltada, todo mundo quer. Trilha, ninguém. Trilha, ninguém. Ninguém quer. Ninguém. Então, mas Eunice, de tempos em tempos, precisamos de pessoas assim, sim, que reescreva a história, que ressignifique a nossa história. Ele está sendo esse instrumento de um marco histórico, trazendo toda essa cultura e levando, né, fazendo essa diferença. E quando o Roberto fala que futuramente, né, todo esse material que ele está colhendo pode ser transformado em livro, eu acho que futuramente, Roberto, com certeza, a sua história tem que estar registrada, a sua biografia. Eu espero que sim. Sendo colocada como um exemplo, uma cartilha a ser seguida. Então, eu retiro o brilhante. Operário. Agora é um operário. Operário da literatura. Com certeza. Virei um operário. Com todo louvor. Será? Um operário combina mais comigo, né? Que bota a mão na massa. E tem um pequeno detalhe. Sim. Esse trabalho que ele está fazendo num país em que se lê por ano, per capita, 1,3 livros. Nós moramos num país em que se lê por pessoa. 1,3 livros por ano. Isso é absurdo. Então, tem que se louvar. Acho que seria a palavra, não é nem absurdo, eu acho que é vergonhoso também. A gente não ter, a gente não incentivar a leitura, né, promover a leitura da maneira que ela deveria ser promovida. É onde entra aquele trabalho que eu faço com as crianças, né? O pensamento justamente é esse. Quando eu vou para um bate-papo, um papo de escritor com crianças de 10 anos de idade, como eu fui essa semana, então você tem que adaptar um papo àquela criança. Então, geralmente, eu conto a minha trajetória, como eu comecei a escrever, quando eu comecei a ler, quando eu ganhei o gosto pela leitura, para que essas crianças vejam que hoje eu sou um escritor, hoje eu sou um jornalista, eu sou um editor, mas que eu trilhei um caminho para chegar onde eu cheguei. E se eles estiverem interessados em, no futuro, trabalhar com a letra, trabalhar com as palavras,
trabalhar com os livros, com a literatura, ele terá que seguir o mesmo caminho que eu segui. Então, propriamente, não necessariamente, eu tenha que ser um escritor de livro infantil para conversar com crianças. Não. Eu pensava que isso era impossível de acontecer. Quando eu fui fazer a primeira vez, a professora me disse, olha, os meninos têm 10 anos, você vai ter que adaptar. Eu digo, sem problema nenhum. Eu vou adaptar. Não tem um livro infantil, mas vou contar para eles a minha trajetória de sucesso, que eu considero de sucesso, desde quando venho da periferia, de onde eles também estão vindo. Eu estou levando a minha mensagem para pessoas que são pessoas que vieram da onde eu saí, que hoje estou aqui na literatura. Então procuro levar para eles que é possível, né? Respeitar o professor na sala de aula, prestar muita atenção nas lições, responder seus questionários ao chegar em casa, ser muito atencioso com pai e mãe, prestar atenção, procurar ler tudo que a gente encontrar pela frente, desde a revista em quadrinho até fazer as palavras cruzadas, que é o que alimenta muito o QI, o subconsciente das crianças. Também é aquele livrinho de palavras cruzadas e tal, do qual você tem ali um universo de palavras difíceis, onde você vai fazer com que elas fiquem registradas para o futuro. Então, a minha conversa com as crianças, e eu não tenho dificuldade, tenho certeza, como o Carrano fez o comentário nas redes sociais com relação a uma das minhas fotos, dizendo que daqui a 20 anos, aquelas crianças seriam os leitores do futuro. Com certeza. Com certeza, o comentário correto, a forma que eu estou pensando é justamente essa, e eu tenho certeza que eu estou fazendo o trabalho certo, desde quando os órgãos públicos não fazem, que é incentivar a cultura, incentivar a leitura e incentivar a criação de obras literárias de autores contemporâneos que não têm apoio de ninguém. O que é necessário na literatura de parte dos governos? Políticas de Estado e não políticas de governo. Política de governo é aquela política que com 4 anos muda o governo e vem outro, aí não continua o que o primeiro fez. Isso. E recomeça tudo do zero. Uma política de Estado determinada em lei, como está sendo feito no plano de cultura agora. Sim. Uma política de Estado, ela vai para 20 anos. E tem continuação. E continua, de governo a governo. Qualquer governo que entre vai ter que dar continuidade. Obrigado a dar continuidade ao trabalho. Tá na lei orgânica do Estado, ou do país, ou do município. Correto. Entendeu? E isso que é obrigação do governo, e que já é lei, o Roberto está fazendo antes, por conta própria. Por conta própria. Maravilha. Olha, o programa está maravilhoso, mas a gente está chegando ao final. Né? Eu digo sempre, quando a coisa esquenta, eu fico com o coração partido de ter que encerrar. Mas a Anitta está ali, é culpada de todo esse momento que a gente tem que encerrar, né, Anitta? Senão a gente não consegue terminar nunca. E é mais um motivo para a porta ficar aberta, para você retornar, Roberto, sempre. Com certeza. Certo? Agradeço, trazendo esse seu trabalho, apresentando esse seu trabalho. Agradeço essa equipe maravilhosa aí de Jorge Guedes, aí, Maguedes. Gente boa, Maguedes, sempre nos acompanhando. Poeta, agradeço a vocês também. Agradeço a Eunice, ao mestre Valfredo, à mestre, a senhora Glória Maria, ao meu amigo Elias, o poeta ali, o homem. Também. E ao meu amigo Jorge Batista Carrano, que esteve comigo na fundação da União Baiana de Escritores e tal. Eu espero que nós consigamos continuar fazendo com que a União seja sempre essa entidade forte. Sempre. Você, para trabalhar para a União, você não precisa estar necessariamente na coordenação da União. Você pode agregar valor sem precisar estar envolvido numa direção. A minha saída da União foi por conta justamente disso, de eu estar com a demanda de coisas muito grandes, Conselho de Cultura do Estado, Conselho de Cultura do município, etc. e tal, eu tinha que sacrificar, cortar na carne alguma coisa. E Roberto sempre teve um zelo muito grande pelo UBESC, e eu tinha certeza que o UBESC ia tomar esse caminho, tanto que quando começou quando ele começou a trilhar esse caminho da UBESC de produzir livro de Wagner, de repente intercambiar com autores africanos, etc. e tal, eu disse, está continuando o trabalho, que bom, que legal. Então ele sabe que ele pode contar comigo a hora que ele quiser, a hora que ele precisar. Isso não tenha dúvida. Isso essa corrente do bem que não pode ser quebrada nunca, né? Jorge está hoje como convidado do nosso programa a participar, a acompanhar Roberto Leal. Ele vai estar conosco também no próximo programa, onde nós vamos esmiuçar
a vida de Jorge Carrano, certo? Ele não está fugindo do nosso... Eu sou um homem de aceitar provocações, porque eu sou provocador. Ótimo. Então eu vou no final do meu livro O Anjo de Sem Asas, eu faço marketing dos meus livros, sim. Mas o maior marketing do livro de um autor é ele estar sendo lido por alguém. Não está sendo mostrado na mídia, etc. e tal. Então tem um texto que termina o meu livro que eu quero dedicar a você, Roberto, porque eu acho que é exatamente o que você está fazendo hoje. E de repente, minhas 100 asas não me bastam para que eu percorra o trajeto dessa corda bamba sem que balancem e me causem vertigem. Como se a pior queda fosse cair da própria altura. Ainda assim, saberei voar. Ai, que lindo. Muito obrigado, Carrano. É o trabalho que você está fazendo e é louvável. Eu fico muito orgulhosa, certo? Com a presença. O convite já está feito no ar. Vamos marcar. Né, para você estar aqui conosco. Vamos marcar. E a intenção era justamente essa. Sim. O programa tinha que ter esse programa de Roberto para ser um marco, como Glória disse. Um marco divisor. Sim. Um marco zero daqui para frente. O que vai se fazer com literatura com relação às editoras baianas, com relação ao umbigo, à vaidade, à falta de zelo pela literatura. Se produz no Sul. Por que se produz no Sul, Roberto? Porque as editoras daqui não dão tratamento necessário. Não dão suporte necessário. Exatamente. E Roberto começou a dar esse suporte. Sim. Um livro de Roberto não volta por erro. Não tem errata dentro dele. Sim. Porque é um livro revisado, é um livro refeito, exaustivamente. Esse louco, 3 horas da manhã, como eu sou notívago, 3 horas da manhã ele está acordado. Quando eu vou, acordo às vezes às 5 horas ele está acordado ainda. Ou já levantou. Com certeza, eu já levantei, com certeza, tá certo. E a gente mede isso pelas redes sociais. Eunice, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu estou assim, muito feliz de ter participado desse programa. Porque esse programa resgata uma série de coisas, resgata uma série de informações que tinham que ser passadas. Sim. Né? E eu fico muito feliz. Muito obrigado. A felicidade é minha de tê-lo aqui, certo? Eu agora não vou mais usar diamantes, eu vou chamar todos de operários. Que bom. Somos todos operários das letras. Somos todos operários, né? Eu quero agradecer muito a sua presença, muito orgulhosa, muito feliz mesmo de tê-lo aqui, né? De tê-lo conhecido, uma pessoa da sua importância dentro da literatura e de saber que, além de ser fissurado em literatura, é uma pessoa que sabe ser amiga. Tá? E isso é muito bom. A nossa corrente do bem cresce a cada dia. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês todos. Glória Maria, muito obrigada. Valfredo Gomes, Realino Elias, viu? Agradeço a todos vocês de coração. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, que nos ouviram, que participaram de certa forma deste momento tão especial para todos nós. Um encontro notável com Eunice Espínola se encerra aqui e aguardo vocês na próxima semana, se Deus quiser.